Em Vila Nova de Gaia, uma pequena cidade às margens do Douro, vivia Mariana, uma mulher de 28 anos cuja vida mudará drasticamente nos últimos meses. 3 meses atrás, ela e o marido, Tiago, haviam se mudado para lá, buscando um recomeço. No entanto, desde o dia da mudança, o comportamento de Tiago mudará completamente. Embora nunca dissesse em voz alta, o olhar frio que lançava Mariana parecia dizer: é por tua causa que não temos filhos. À mesa do pequeno café da manhã, Tiago evitava seu olhar, respondendo apenas com um aceno distraído enquanto lia o jornal. Mariana encontrava consolo em Manuel, o vizinho de 62 anos, um homem robusto e de voz suave, que trabalhava nas vinhas locais. Manuel era a âncora emocional de Mariana, o único que parecia perceber a solidão que ela enfrentava. Sempre que a via, com seus olhos azuis claros e sorriso caloroso, oferecia um ombro amigo e palavras de conforto. Mariana, não te exijas demais, dizia ele, batendo suavemente no seu ombro como quem acalma a tempestade no mar. O carinho daquela mão forte e gentil era um bálsamo para seu coração aflito. Naquela noite, durante o jantar na modesta cozinha da casa, Manuel perguntou a Tiago sobre o tempo que ficaria fora em sua viagem de negócios. Deve ser por volta de 6 meses, talvez até 1 ano, respondeu Tiago, sem sequer olhar para Mariana, seu tom distante e frio como o vento do Atlântico em dia de tempestade. Manuel lançou um olhar preocupado para Mariana, que respondeu com um sorriso tenso: não te preocupes, Manuel. Eu estarei aqui. A primeira semana após a partida de Tiago foi surpreendentemente tranquila. Mariana e Manuel passaram os dias juntos, compartilhando pequenos momentos que faziam o tempo parecer menos pesado. De manhã, tomavam café numa pastelaria perto do mercado, e à noite, esperavam um pelo outro para jantar na cozinha simples da casa de Mariana. Manuel escutava com atenção as histórias de Mariana, algo que Tiago não fazia mais. O silêncio de Tiago, antes tão natural, agora parecia um abismo entre eles. Numa noite chuvosa, Manuel voltou para casa encharcado, a água escorrendo pelas dobras do seu casaco de lã. Mariana, preocupada, pegou uma toalha e começou a enxugar seu cabelo grisalho, enquanto gotas caíam lentamente sobre seus ombros. O calor daquele gesto simples despertou uma sensação inesperada em ambos. Quando as mãos de Manuel tocaram as dela, um arrepio percorreu seu corpo. Sempre agradeço por estares aqui, Mariana, murmurou ele, sua voz tremendo levemente. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão silenciosa, um misto de medo e desejo que ambos tentavam ignorar. Mariana desviou o olhar, sentindo o rosto corar. Manuel, por sua vez, sentiu seu coração acelerar, como se o tempo tivesse desacelerado para que aquele momento durasse para sempre. Mariana, chamou Manuel, a voz baixa e carregada de emoção. Não te sentes sozinha? Ela sentiu o peito apertar. Com você aqui, não, respondeu, tentando manter a voz firme. Manuel colocou a mão suavemente no seu ombro, um gesto que dizia mais do que palavras jamais poderiam expressar. A proximidade dos seus rostos quase os fez ceder ao desejo reprimido, mas um toque inesperado de um telefone cortou o momento. Era Tiago, do outro lado do mundo, a voz fria e distante que lembrava da vida que havia deixado para trás. Como estás? Perguntou Tiago, a voz tão gelada que parecia atravessar o ausente oceano. Estou bem, com Manuel, respondeu Mariana, sentindo um nó na garganta. Após desligar, o ambiente entre Manuel e Mariana tornou-se ainda mais carregado, uma mistura de culpa e anseio. Manuel pediu desculpas baixinho, mas Mariana sabia que, apesar do que sentiam, precisavam entender o que tudo aquilo significava. Dias depois, ao voltar do trabalho, Manuel segurou a mão de Mariana com força. ¿Será que estamos errados? Perguntou, o olhar firme buscando uma resposta no dela. Não sei, respondeu ela, o coração acelerado. Mas contigo, sinto-me em paz. Naquela noite, Manuel a abraçou com ternura, o calor do seu corpo contrastando com a frieza das últimas semanas. Mariana sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que poderia confiar novamente no amor. Vais ficar comigo? Perguntou Manuel no silêncio da noite. Sim, respondeu ela, enterrando o rosto no peito dele, sentindo o pulsar do seu coração como um tambor que marcava um novo ritmo para suas vidas. Ainda assim, no fundo, uma sombra pairava. A ligação de Tiago ecoava como um aviso silencioso. O passado ainda não tinha terminado e, talvez, a verdadeira tempestade ainda estivesse por vir. Nas semanas que se seguiram, Mariana sentia-se cada vez mais envolvida pela presença constante de Manuel. A simplicidade do seu convívio em Vila Nova de Gaia parecia um refúgio contra as dores do passado. Ele, com sua postura de homem maduro e cabelos salpicados de prata, sempre vestido com camisas de linho levemente amarrotadas e calças de ganga, tinha um charme discreto que a enfeitiçava.
Mariana, por sua vez, começava a cuidar mais de si mesma, vestindo blusas de seda que delineavam suavemente as suas curvas, saias rodadas até o joelho e sapatos de salto médio que faziam seu caminhar parecer uma dança sutil. Um colar de prata com um pequeno pendente em forma de folha completava o seu visual, conferindo-lhe um toque de elegância natural. Numa tarde de sábado, enquanto caminhavam pela margem do Rio Douro, Manuel lançou uma piada que a fez rir de forma inesperada. Sabes, Mariana, dizem que as melhores uvas dão o melhor vinho, mas acho que tu és a exceção que confirma a regra. Ela riu-se, sentindo a leveza de um momento que antes parecia impossível. Se for assim, prometo envelhecer como um bom vinho, sem amargar demais, respondeu com um sorriso brincalhão. O cheiro da terra molhada após a chuva misturava-se com o aroma doce das flores silvestres, criando um cenário quase mágico para aquele encontro. Mariana sentia o coração bater mais forte quando Manuel se aproximava, o calor do seu corpo contrastando com a brisa fresca que soprava do rio. Os seus olhares encontravam-se com uma intensidade silenciosa, como se partilhassem segredos que as palavras não podiam expressar. Ao chegar a casa, Manuel preparou um jantar simples, mas feito com cuidado, bacalhau a Gomes de Sá, acompanhado por um vinho verde fresco. Mariana, encantada com a atenção dele, vestia um vestido azul escuro, justo na cintura e com um decote discreto que deixava a pele levemente à mostra, um equilíbrio perfeito entre elegância e sensualidade. Os seus cabelos negros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e os brincos de prata captavam a luz das velas que iluminavam a mesa. Durante o jantar, a conversa fluiu entre confidências e risadas, e Manuel revelou que, apesar da idade, sentia-se rejuvenescido ao lado dela. Mariana, sabes que nunca pensei que encontraria alguém que me fizesse sentir assim. És como o sol a romper as nuvens num dia cinzento. Ela corou, sentindo-se especial e desejada. Porém, a tranquilidade começou a ser ameaçada por uma mensagem inesperada no telemóvel de Mariana. Era uma fotografia enviada por Tiago, uma imagem dele com uma mulher desconhecida, sorrindo em uma praia ensolarada do Algarve. A legenda era simples e cruel: encontrar alguém novo nunca foi tão fácil. O coração de Mariana apertou-se, uma mistura de raiva e tristeza invadindo-a. Manuel percebeu a mudança no seu rosto e, segurando suas mãos, disse: não deixes que ele te roube a paz. Aqui, agora, tens alguém que te valoriza. Mariana tentou sorrir, mas a sombra do passado parecia querer arruinar o presente que eles construíam. Naquela noite, enquanto se deitavam, Manuel acariciou o rosto de Mariana com uma ternura quase desesperada. Vamos ultrapassar isto juntos, prometo. Mariana fechou os olhos, tentando acreditar que o futuro poderia ser diferente, mas uma dúvida persistia. Estaria realmente livre para amar de novo? Do lado de fora, a chuva começou a bater nas janelas, como se o céu também chorasse as incertezas daquele amor nascente. E naquela melodia triste e intensa, ficou a promessa não dita de que a história deles estava longe de terminar, e que novos desafios, talvez ainda mais profundos, aguardavam para testar a força do que tinham construído. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Mariana, era que uma carta anônima, deixada naquela mesma noite na caixa de correio da casa, continha um segredo capaz de abalar para sempre a frágil paz que eles haviam conquistado. Quem a teria enviado? E que revelações aterradoras poderiam estar por vir? A manhã seguinte acordou cinzenta, com o céu carregado de nuvens que prometiam mais chuva. Mariana sentia o peso da carta anônima na sua mente, ainda por abrir no pequeno hall de entrada da casa em Vila Nova de Gaia. O envelope estava envelhecido, amarelado nas bordas, e sem remetente. A curiosidade e o medo misturavam-se num turbilhão de emoções que deixou imóvel por alguns minutos. Vestida com uma blusa branca de algodão leve que contrastava com a saia preta justa, e um par de sapatilhas vermelhas que davam um toque de cor ao seu visual, Mariana finalmente decidiu abrir a carta. As palavras escritas à mão, com uma caligrafia elegante, eram poucas, mas carregadas de significado. Nem tudo é o que parece. Cuidado com quem confias. O passado tem olhos atentos. Mariana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem seria o remetente? Manuel estava na cozinha, preparando café, quando ela entrou com a carta na mão, o rosto pálido. O que se passa? Perguntou ele, percebendo a tensão no ar. Recebi isto, respondeu ela, entregando-lhe o envelope. Manuel leu em silêncio, franzindo a testa. Parece que alguém está a tentar semear dúvidas entre nós. Mas quem? Murmurou, tentando esconder a preocupação. Decidiram não falar mais sobre o assunto para não alimentar a ansiedade, mas a semente do medo já estava plantada. Durante o dia, Mariana tentava manter a normalidade, mas não conseguia afastar o pensamento de que alguém os observava, talvez até seguindo seus passos. À tarde, numa caminhada pelo centro histórico, entre as ruelas de pedra e as fachadas coloridas, Manuel tentou quebrar o clima pesado com uma piada. Sabes por que os portugueses adoram bacalhau?
Porque é o único peixe que, mesmo seco, ainda nos faz chorar. Mariana riu, o som leve ecoando pelas vielas, aliviando momentaneamente a tensão. No entanto, ao voltar para casa, encontraram a porta entreaberta, uma brecha que antes não existia. O coração de Mariana acelerou, e Manuel, sempre protetor, entrou primeiro, olhando ao redor com atenção. Nada parecia ter sido roubado, mas o armário da sala estava aberto, e uma fotografia antiga de Mariana e Tiago estava no chão, rasgada ao meio. Alguém esteve aqui, disse Manuel, com a voz firme, mas os olhos denunciando a inquietação. Naquela noite, enquanto tentavam dormir, a atmosfera era pesada. Mariana, de vestido de algodão azul claro, sentia o frio da incerteza mesmo sob as cobertas. Manuel, ao seu lado, a segurava com força, como se quisesse proteger não só o corpo, mas também a alma dela. Não vamos deixar que eles nos destruam, sussurrou ele. Juntos, somos mais fortes. Mas o telefone tocou abruptamente, quebrando o momento de intimidade. Mariana atendeu, e do outro lado da linha ouviu apenas um sussurro. Ele está de volta. O sangue gelou-lhe nas veias. Quem era ele? Tiago. Ou alguém ainda mais perigoso do passado. O mistério crescia, e com ele, a certeza de que o novo capítulo da vida de Mariana e Manuel estava apenas começando, um capítulo onde o amor, a traição e o perigo se entrelaçavam de forma indissociável. Enquanto isso, do lado de fora, a chuva persistia, lavando as ruas, mas não as sombras que ameaçavam invadir seus corações. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão constante que parecia impregnar o ar de Vila Nova de Gaia. Mariana sentia-se observada, como se cada sombra escondesse um segredo e cada olhar carregasse uma ameaça velada. Manuel, sempre atento, reforçava a segurança da casa, trancando portas e janelas com cuidado quase obsessivo. A rotina do casal, antes tranquila, transformará-se num jogo de alerta e desconfiança. Numa manhã chuvosa, enquanto o vento uivava pelas ruas estreitas, Mariana decidiu visitar a pequena livraria do centro, um refúgio onde costumava perder-se entre histórias e sonhos. Vestia um casaco de lã bege que lhe dava um ar sofisticado, combinado com uma saia lápis vinho e botas de couro pretas, que realçavam as suas pernas longas. Os seus cabelos castanhos estavam presos num coque frouxo, deixando alguns fios soltos que emolduravam o rosto delicado. Ao entrar na livraria, foi surpreendida por um homem idoso, de barba branca e olhos penetrantes, que parecia conhecê-la. Ele sorriu de forma enigmática e disse: Mariana, nem sempre o que desejamos é o que precisamos. Cuidado com as escolhas que fazes. Antes que pudesse responder, o homem desapareceu entre as estantes, deixando-a com uma sensação estranha, como se tivesse recebido uma mensagem cifrada. De volta a casa, Manuel esperava com um olhar preocupado. Quem era aquele senhor? Perguntou ele, enquanto observava a expressão perturbada de Mariana. Não sei, mas tinha algo inquietante. Como se soubesse mais do que devia, respondeu ela, sentindo um frio na espinha. Naquela noite, enquanto a lareira crepitava, Manuel tentou aliviar o ambiente com uma piada. Sabes por que os portugueses nunca perdem no futebol? Porque até as bolas têm saudades do golo. Mariana riu, mas a risada soou forçada, como um eco distante de tempos mais felizes. De repente, um barulho vindo do andar de cima fez-os ficar em silêncio. Manuel pegou numa lanterna e subiu as escadas lentamente, com Mariana atrás dele. Ao chegar ao quarto, encontraram uma janela aberta, e no parapeito, uma folha de papel com palavras escritas à tinta vermelha. Não confies em ninguém. Medo apertou o coração de Mariana. Quem estaria por trás daquela perseguição? E por quê? Manuel segurou-a firme, os seus olhos refletindo uma determinação inabalável. Vamos descobrir quem está a tentar destruir o que temos. Não permitirei que nada te faça mal. Enquanto se abraçavam, Mariana sentiu uma mistura de medo e desejo. O calor do corpo de Manuel contra o seu era um lembrete de que, apesar das sombras que o cercavam, ainda havia luz. Mas naquela mesma noite, um vulto misterioso observava a casa desde o topo da colina, o rosto escondido sob um capuz. Nos seus olhos brilhava uma intenção sombria, e nos seus lábios, um sorriso cruel. O jogo estava apenas a começar. E o próximo movimento poderia ser fatal. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação crescente que parecia envolver cada instante da vida de Mariana e Manuel em Vila Nova de Gaia. A pequena casa de paredes caiadas, situada numa rua estreita ladeada por azulejos coloridos, transformará-se num verdadeiro reduto de cautela. Manuel, com seus 62 anos bem vividos, trazia no olhar a experiência de quem já enfrentará tempestades, mas sentia pela primeira vez o peso da incerteza tão perto do coração. Mariana, por sua vez, esforçava-se para manter a serenidade.
Naquela manhã de sábado, vestia um vestido de algodão leve, cor de lavanda, que delineava suavemente as suas curvas, acompanhado de sandálias de tiras finas que deixavam entrever unhas pintadas num vermelho discreto. O cabelo castanho, solto em ondas naturais, balançava levemente ao ritmo dos seus passos enquanto caminhava pela marginal. Observando o rio Douro que refletia o céu cinzento. Ela sentia a presença de Manuel mesmo quando ele não estava por perto, como se a sua proteção fosse uma sombra constante. No entanto, o mistério da carta anônima e dos avisos sinistros continuava a lançar uma sombra sobre o que deveria ser um renascimento para ambos. Durante o almoço, no pequeno restaurante típico onde o aroma do bacalhau cozinhado e do caldo verde preenchia o ar, Manuel tentou quebrar o clima tenso com uma piada. Sabes por que a sardinha é o peixe mais feliz em Portugal? Porque, mesmo na lata, ela está sempre na festa. Mariana sorriu, apreciando a leveza do momento, mas não conseguia afastar a sensação de que algo os observava. Naquela noite, ao regressar a casa, encontraram a porta da frente entreaberta, um sinal claro de intrusão. Manuel entrou primeiro, sempre vigilante, e percebeu que nada tinha sido levado, mas uma velha fotografia de Mariana e Tiago, rasgada ao meio, jazia no chão. O coração de Mariana apertou-se, enquanto Manuel tentava esconder a inquietação por trás de uma expressão firme. Alguém quer que nos rendamos ao medo, disse Manuel, segurando a mão dela com força. Mariana sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas também uma determinação nova a crescer dentro dela. Naquela noite, enquanto Manuel a abraçava com ternura, prometeu a si mesma que não deixaria que o passado destruísse o futuro que começava a construir. Porém, o mistério aprofundava-se. Uma voz no telefone, fria e inconfundível, sussurrou: "Ele está de volta." Era uma mensagem que anunciava tempestades ainda maiores, e um jogo de sombras que nem mesmo o amor poderia apagar. Na escuridão da noite, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, Mariana e Manuel olharam-se nos olhos, sabendo que o verdadeiro desafio estava apenas a começar. O destino tinha lhe reservado um enigma, e a resposta poderia mudar tudo. Mas a que preço?